Vamos lá! A solidariedade está ajudando brasileiros a superar as dificuldades impostas pela pandemia e agora mais recente pela chuva, que afetou grande parte das famílias que moram em Petrópolis, na Serra Fluminense. Nos dois casos, a situação espalhou temor, mudou hábitos, afastou pessoas e enlutou famílias. E por isso mesmo também estimulou o surgimento de uma rede de solidariedade. É sobre isso que a gente vai falar no Cena Pública de hoje, que recebe a fundadora do projeto Ser Ponte, Valéria Pinheiro, que também é pesquisadora do Laboratório de Estudos da Habitação da Universidade Federal do Ceará, e o sociólogo e professor Rafael dos Santos Silva, que integra a campanha da Fraternidade 2022, que traz como tema Fraternidade e Educação e lema Fala com Sabedoria, Ensina com Amor, que inclusive começou nesta quarta-feira de cinzas. Mas agradecendo a presença dos dois, muito obrigado, viu? Obrigada. Nós que agradecemos. Eu acho que a pandemia trouxe e mantém isso na gente mesmo, esse espírito de solidariedade, não é, Valéria? Mais do que nunca. Tem os dois campos, né? A gente tem visto muita tristeza, muita miséria, muita violência, mas também é importante ter olhos para o que está acontecendo de bonito, de potente, né? De transformador. Então, sem dúvida, a pandemia também aflorou, a uma medida em que aflorou o pior em algumas pessoas, também aflorou o melhor. E é importante a gente estar atento para esse tipo de iniciativa, de possibilidades, né? Curioso isso que você falou, porque eu lembro que logo no início da pandemia, muita gente falava assim, pelo menos a gente vai sair melhor disso. Passados 2 anos, as críticas são ainda maiores. Muita gente acha que a população piorou até, você concorda? Eu acredito que nós estamos vivenciando um novo processo. E esse sair melhor significa que esse processo iniciou na pandemia. Eu acho que a gente tem que ter isso como horizonte. Tanto é que a campanha da Fraternidade vai trabalhar com a educação. Sim. E a educação é um direcionamento para fora. Ir para um novo processo, assumir novas possibilidades. Eu acho que a pandemia nos coloca nesse horizonte, como processo, não como resultado ainda. E a educação em si, não só dentro desse contexto da campanha, mas de uma forma geral, foi um dos serviços mais afetados na pandemia, né? Foi um novo modelo de ensinar as crianças, que esse novo ensino home office, enfim. E o tema é perfeito. Acho que para alertar a educação de uma forma geral, né? Isso. A educação não só do ponto de vista institucional, mas sobretudo como um elemento de liga da sociedade. Eu acho que aqui está o centro da campanha esse ano, não é? Colocar a educação para fora da institucionalidade. A educação popular, a educação comunitária, inclusive a educação institucional. Eu acredito que você, como eu, somos fãs aqui do trabalho da Valéria. Eu queria saber como é que nasceu o Ser Ponte, Valéria, e a necessidade de ter esse projeto aqui em Fortaleza. Bom, eu atuo há muitos anos junto a movimentos sociais urbanos, principalmente no campo da moradia, né, na luta contra despejos e tal. E aí, logo no início da pandemia, ainda em março de 2020, por felicidade, eu comecei a receber, na verdade, oferecimentos de ajuda. Pessoas que sabiam que eu atuava junto a comunidades, Foi exatamente dizendo... no começo da pandemia, março, né? Eu lembro que 16 de março, a gente teve os 2 primeiros casos aqui em Fortaleza. Eu acho que a primeira mensagem que eu recebi, eu tenho salva no celular, acho que foi dia 20 de março, de uma amiga, dizendo, Val, se você souber de alguém que está precisando de ajuda, eu ajudo. E aí eu já sei, né? Pode manda para minha conta. E aí repassei essa ajuda. Aí depois, uma amiga minha está querendo ajudar também. Aí posso dar a tua conta? Pode. E a coisa foi muito rapidamente tomando corpo. E aí eu disse assim, não, peraí, eu vou ter que organizar. E também pedidos começando a chegar em maior volume. Então eu disse, vou organizar isso aqui e não posso tocar isso só. Então convidei amigos e amigas que eu já sabia que tinha essa disposição, essa preocupação, né, essa solidariedade na flor da pele, e coloquei a proposta. Gente, vamos organizar um projeto de repasse de renda. Desde o início a ideia da gente foi repassar dinheiro, tanto por segurança sanitária, para não estar tendo que receber cesta, higienizar a cesta, talvez transmitir o vírus, e também numa crença na dimensão da autonomia, né, de que isso, repasse de renda, e o repasse de renda para mulheres chefes de família. Também com esse percurso de atuação em comunidades, a gente tem plena consciência de que são as mulheres
que estão carregando o fardo mais pesado nas periferias das cidades, né? Não só das cidades, mas então a gente quer apostar nessas mulheres, assim, repassar uma renda, e a gente tem certeza que elas vão saber utilizar esse recurso da maneira que for melhor para a família delas. Então, a partir dessas primeiras decisões que estruturaram o projeto, a gente passou a ver quanto é que dá para repassar, para onde vai. Aí criamos um modelinho e começamos a trabalhar em cima disso. Em abril de 2020, a gente já fez o primeiro repasse para 75 mulheres chefes de família, e a gente continua até hoje. 75? 75, e foi aumentando. Até dezembro do ano passado, a gente estava com 250 mulheres chefes de família apoiadas em 23 territórios de Fortaleza, recebendo R$180 todo mês. Agora, em janeiro, houve uma queda, porque a gente está falando de famílias muito pobres, né? Quando a gente fez uma média da renda média dessas famílias, né? A gente está ainda com os dados do ano passado, ainda vamos ter que fazer com os dados das famílias desse ano, mas a gente está falando de famílias que tinham uma renda média mensal, média entre as famílias da Serponte, de R$440 assim, por mês para a família inteira. Então, entrar R$180 fazia muita diferença. Além de que muitas delas falavam que era a única renda prevista, né, certas que elas tinham para receber era da Serponte. Então, tem muitos elementos aí interessantes nessa experiência que eu acho que funcionaram muito bem. Então, a Serponte nasceu aí, primeiro de um florescimento de ajuda, né, então de uma mão estendida para ajudar, né, Serponte mesmo, e fazer chegar nos territórios precarizados de Fortaleza. Bacana. Rafael, a campanha ela começou, curiosamente, aqui no Rio Grande do Norte, né? Se não me engano, em 1964. 64, com um conterrâneo nosso, Dom Helder Câmara, que foi um dos precursores daquele processo, não é? A ideia era sempre trazer temas estruturantes para que a igreja pudesse discutir, mas observe o seguinte, quando Dom Helder fez essa proposta, naquela década de 60, ele utilizava o termo igreja, mas não no sentido de igreja institucional, igreja em sentido enquanto povo de Deus. Comunidade, de uma forma geral. Como comunidade cristã. Então, toda comunidade cristã é convidada de tempos em tempos, sobretudo no período da Quaresma, que antecede a Páscoa, a refletir um problema concreto. Né? Onde é que nós estamos tendo um problema concreto onde é que o Evangelho se materializa? Como é que nós podemos mudar aquela realidade de forma concreta à luz do Evangelho? Essa é a grande proposta da campanha da Fraternidade. E é bacana, você falou isso, eu quero até deixar claro que não é um evento católico. Ele é ecumênico, na verdade, né? Ele é promovido pela Igreja Católica, mas todas as religiões são convidadas a participar, toda a população, a nação mundial, enfim, a campanha é nacional, mas tem gente que vai acompanhar, inclusive, vou botar aqui o canal do YouTube da Arquidiocese de Fortaleza, que vocês vão transmitir. Sim. Todo mundo pode acompanhar e deve participar, né? Todos os homens e mulheres de boa vontade que queiram mudar a realidade, se inserir nela e transformar o mundo em algo melhor e mais vivível. Todos eles são convidados, independente do credo, inclusive se não quiser ter credo, mas quiser participar e mudar a vida e discutir a realidade, fazer uma nova sociedade acontecer, é óbvio que é bem-vindo. Como é que parte de mim, pessoa em casa, transformar? Participar, não só no sentido de acompanhar nas redes sociais, enfim, de fazer essa transformação, na sua opinião, como é que parte? Eu gosto muito da fala de Francisco de Assis, quando ele perguntado como era que deveria pregar o Evangelho. E Francisco diz assim, o santo diz assim, vive o Evangelho, se precisar, use palavras. Não é? Pregai o Evangelho, se precisar, use palavras. Eu acho que qualquer um de nós podemos fazer essa atitude. Não é? De viver o Evangelho no nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Esse ano, por acaso, a campanha convida a viver o Evangelho a partir da realidade da educação. Outro momento pode ser outra realidade. Ano passado foi políticas públicas, ano retrasado foi políticas públicas, depois tem outro tema estrutural. Mas a vida material é a própria materialização do Evangelho de Jesus Cristo, que nós precisamos, de forma ousada, vivê-lo e assumir. Então, respondendo efetivamente a sua pergunta, se você quiser participar da campanha da Fraternidade, lute você, nas suas condições, por uma educação mais justa e melhor para todos. Bacana. São dois movimentos que não têm relação religiosa e nem política. Isso torna mais inclusivo, na sua opinião, Valéria? Convoca mais as pessoas? No caso da Serponte, por exemplo? Acho que convoca algumas pessoas e outras menos, né? É compreensível que algumas pessoas queiram
apostar, né, em movimentos religiosos ou movimentos ligados a movimentos já mais tradicionais. Ou usam essa desculpa, né? Eu já ajudo a igreja, então Sim. já estou fazendo minha parte. Também. Deve acontecer. Sim. Mas eu acho que o importante é ajudar, né? Existem muitos movimentos, muitos foram criados durante a pandemia, muitas redes se estabeleceram de solidariedade nessa situação emergencial, inédita, né? Eu acho que o importante é ajudar. A gente da Serponte apostou num elemento que está muito em falta, que é a confiança. Foi uma aposta muito arriscada da gente, né? Tá todo mundo desconfiando de tudo e não é à toa, né? Mas a gente criou uma rede de confiança que vai desde o doador, a doadora que resolve depositar na minha conta, né? Até a gente virar uma associação, era na minha conta, que sabe que esse dinheiro vai chegar na ponta lá na Dona Zuleide. E a gente não tem um processo, a gente não disse desde o início, a gente não vai ter condições de ficar prestando conta, não dá tempo, na urgência e tal, e as pessoas apostaram, né? Será que essas pessoas, o que essas pessoas vão fazer com esse dinheiro, sabe? Ninguém está pedindo prestação de contas também de como é que a mulher tá usando aquele recurso. Nos surpreendeu muito positivamente, assim, foi inclusive uma luz para a gente que também estávamos passando pessoalmente por processos de perdas, né, de medos na pandemia, ter algo bonito para o que olhar. Gente, isso aqui está funcionando, sabe? As pessoas estão depositando confiança, estão depositando autonomia nessas mulheres que passam a vida invisibilizadas, né, sofrendo violências em Fortaleza. Então, o importante é ajudar, e a gente, na Serponte, apostou numa matéria que é a matéria da confiança, e fez muito bem para a gente, continua fazendo, né, para muitas pessoas aqui em Fortaleza. Qual é a situação das áreas de risco hoje aqui na capital? Quem transita pela Aldeota, Meireles, enfim, raramente vai para o lado de lá, raramente frequenta a periferia. Se a gente observar bem, Fortaleza são várias cidades. Basta dar uma volta de carro mais prolongada para comprovar isso. São muitas áreas de risco hoje aqui na capital? A gente tem uma dificuldade de números, né? A gente está com dificuldade de todos os poderes públicos têm essa pouco investimento em pesquisa, em conhecer o problema na realidade, né? Na sua dimensão real, para poder pensar políticas que atendam mais acertadamente esses processos. A gente tem em Fortaleza um levantamento de 2002, que são dos assentamentos precários, 2012, desculpe, que é dos assentamentos precários aqui em Fortaleza, e a gente tem mais de 1 milhão de pessoas vivendo em favelas em Fortaleza. Mais de 40% da cidade vivem em o nome técnico é assentamentos precários. Então, a área de risco é uma das precariedades. Famílias que vivem em coabitação, quer dizer que tem mais de uma família morando na mesma casa. Famílias que pagam ônus excessivo para aluguel, quer dizer que mais de 30% da sua renda vai para aluguel, também significa que a pessoa tem alguma deficiência habitacional. Então, a área de risco é um grande problema, sim, porque, inclusive, tem risco imediato para a vida de algumas pessoas, mas é um dos elementos no campo da habitação que demanda política pública, que demanda alguma intervenção. Então, a situação agora ela é menos menos dramática do que a gente vivenciou em muitos anos. Houve algumas intervenções, né, estruturais, mas ainda tem muitas famílias vivendo em situação muito precária. Muitas das que a gente atende, inclusive, se eu for entrar aqui em exemplos, eu nem vou entrar, mas tem muitos casos de famílias que não têm o mínimo, assim, que ontem dormiram com goteira em cima da sua cama, assim, que a gente precisa buscar lona, por exemplo, para cobrir. É um caso que a gente visibiliza, mas a gente está falando, como eu disse, mais de 1 milhão de pessoas que têm problemas habitacionais na cidade. Então, estamos falando de fraternidade, de solidariedade, mas estamos aqui também essencialmente para demandar a solução de problemas estruturais, né, em termos de políticas públicas, né? A gente da sociedade civil não dá conta, é o Estado que tem que responder a essas pessoas, a essas famílias que vivem de maneira vulnerável. Não, é lamentável não ter um número atualizado também, porque, vamos fazer jus aqui, o governo do Estado fez uma obra de urbanização ali ao longo do Maranguapim, que tirou muita gente dessas condições. Quem sabe a gente tem um levantamento em breve e se surpreenda, ou não, enfim, com números, né? Essas pessoas são retiradas das áreas de risco e vão geralmente para conjuntos habitacionais, né? E nos conjuntos habitacionais também existem diversas outras precariedades, há problemas não é um problema que se resolve. Muda de endereço, seria isso? Aí é outro, resolve a dimensão do risco imediato, sabe? Mas a gente está vivenciando também muita remoção, por exemplo,
por grupos faccionados, né? As famílias estão tendo que sair dos conjuntos habitacionais, inclusive, às vezes tem que voltar para onde moram, é outra dimensão do problema também que está sendo criada por essa política habitacional assim, de grandes conjuntos, né, que misturam várias comunidades, que não sanam algumas precariedades, que não é feito um trabalho social. Não é tão... A matemática não é assim, tiramos 200 famílias daqui, botamos num conjunto, aquelas famílias estão com o problema resolvido. É um pouco mais complexo. Imagino. Olha, o Cena Pública vai para um intervalo, eu te convido a dar uma olhada nas nossas redes sociais. Tem Facebook, tem sim, tem Instagram também, que é o @TV Ceará, e o canal da TVC no YouTube. Acesse lá e confere todo o conteúdo. A gente volta já. Estamos de volta com o Cena Pública, recebendo hoje a fundadora do projeto Ser Ponte, pesquisadora do Laboratório de Estudos da Habitação da UFC, Valéria Pinheiro, e o sociólogo e professor Rafael dos Santos Silva, que integra a campanha da Fraternidade 2022. Rafael, pegando um ponto aqui que a Valéria falou para a gente, o projeto elegeu a mulher como o pilar, a mulher que recebe a verba de vocês, não é assim que funciona? Isso, o repasse de renda básica vai para mulheres chefes de família. Por que isso é importante? Sociólogo, eu tô perguntando. É fundamental por duas razões. Primeiro, porque a mulher é a parte mais frágil desse processo, não é? É ela quem sofre as primeiras consequências da desigualdade, as primeiras consequências da pobreza. Mas isso tem a ver com região Nordeste, machismo? Não. No Brasil como um todo, se você pega 2/3 da população que está em situação de vulnerabilidade, elas são mulheres, em geral são mulheres negras e acima de 60 anos ou abaixo de 30 anos. Não é? Então você tem realmente um perfil já desenhado tecnicamente. Então, entregar esse dinheiro, transferir esse dinheiro para a mulher, que inclusive foi, durante muito tempo, o critério da transferência de renda nacional, como Bolsa Família, é fundamental. E depois porque é a mulher, não é, que tem a liga necessária com a família, direta. É ela que tem a responsabilidade do cuidado com os filhos, inclusive do cuidado propriamente com o marido, não é, que tem por outras questões. Então, tecnicamente, com é a mulher. Com a mãe, né, também com o pai, cuida também dos demais familiares. É a liga ali de tudo. É a mulher que assume essa responsabilidade familiar de dar o melhor encaminhamento a essa renda. Portanto, encaminhar a mulher essa renda é, de fato, tanto tecnicamente como sociologicamente muito acertado, porque é a mulher que tem realmente essa possibilidade. Se eu não me engano, a Habitafor aqui de Fortaleza, a titularidade das casas vai sempre para a mulher. Não sei se mudou essa política, mas durante muito tempo foi assim. É uma política que veio, na verdade, do governo federal, né? Dos anteriores governos federais, já por conta dessa perspectiva, assim, já confirmada de que a mulher que gere a casa da melhor maneira. Inclusive, há muitos casos de quando a titularidade da casa ia para os homens, o homem expulsava a mulher e os filhos e ficava com a casa, né? Então, também como uma maneira de dar segurança, que a casa permaneça como para ser utilizada pela família, também tem essa dimensão de ir para as mulheres. Então, era uma política nacional que teve rebatimento aqui em Fortaleza. Ainda bem. Você queria fazer um questionamento com relação à educação? Em Fortaleza, no Nordeste como tudo, mas em Fortaleza, quando a gente está falando, não dá para falar de educação sem tocar no assunto da desigualdade. Sim. Nesse mesmo estudo que a colega falou, de 2012, foi levantado o IDH de Fortaleza, o nosso último IDH atualizado, né, o que nós temos acesso em termos de técnica. Uma década atrás. Uma década atrás. E você pode perceber que nós tivemos problemas econômicos, problemas com a pandemia, então o dado que eu vou colocar agora pode ter piorado e muito. A realidade é o seguinte, se você pega Fortaleza e divide ela em bairros, você tem um bairro como o Bom Jardim, que o IDH dele é comparado a um país como o Gabão. Não é? Que eu nunca ouvi falar. Fica no leste asiático, da África. E é bem violento, deve ser isso. É bem violento, porque essa é uma característica de uma cidade desigual. O que emerge de uma cidade desigual é a violência. Quando você vai calcular, observar se a cidade é desigual ou não, você olha os índices de latrocínio, de furto, etc. Isso é que caracteriza, porque a violência é resultado direto da desigualdade. Porque uma sociedade, as camadas sociais desiguais, elas vão entrar em conflito de forma muito natural, inclusive. Não é? A gente não pode naturalizar a violência, não estou dizendo isso, mas é comum que isso aconteça, é esperado que isso aconteça, que uma sociedade absolutamente desigual,
ela tenha níveis de violência muito elevados. Dado esse dado do Bom Jardim, por exemplo, que tem esse nível de IDH, você tem bairros aqui como o Meireles ou como Lourdes, por exemplo, que tem o IDH como a Noruega. Então, num espaço territorial muito curto, como Fortaleza, você tem uma Europa e uma África convivendo no mesmo espaço. Então, você não precisa esperar muito para que aquela sociedade entre em conflito entre ela mesma. Então, e a educação é um processo fundamental para reduzir a desigualdade, porque você só acessa a renda de forma sustentável dentro desse conjunto de sociedade que nós temos se você tem acesso inicialmente à educação. Daí porque educação e desigualdade, elas é causa, não é? e solução para o mesmo problema. Como é que se define o tema e o lema da campanha, por exemplo, Rafael? Porque o ano passado foi algo parecido, não vou lembrar exatamente. Ensinar com amor, educar com sabedoria. Estava ali, tem uma ramificação. Esse é o tema, é o centro. E veja, o elemento fundamental aqui é exatamente compartilhar conhecimento. Não é? A fraternidade, a ideia da sabedoria enquanto um bem que deve ser colocado na mesa da sociedade. Você não pode individualizar essa potencialidade que lhe é dada. Se você teve acesso à educação, você tem por obrigação, por dever cristão, colocar isso a serviço da comunidade. Não é? É isso que caracteriza muito o projeto da nossa amiga, da nossa colega aqui. Ela starta processos e, a partir de um modelo de educação, vai agregando outras pessoas que vão se interessando, que vão confiando, e, de repente, nós temos uma outra realidade. Esse é um processo educacional que vai ensinando com sabedoria. Lembra da ideia de Francisco? Não é? Vivei o evangelho, se precisar pregar, se precisar use palavras. É exatamente o que acontece, me permita a comparação, com o Ser Ponte. Não é? É agregar as pessoas, startar um processo que seja capaz de revigorar, de dar um novo sentido, e aí eu vou pedir para abrir aspas, de dar um novo sentido político a essa realidade. Político aqui no sentido completo da palavra. Agora, a gente está se deparando aí com muita gente passando necessidade, obviamente, tudo está muito mais caro, enfim. Isso afetou vocês lá no Ser Ponte, por exemplo? Diminuíram as doações do fim do ano para cá? A gente sempre teve uma flutuação, né? Quando a pandemia piorava, os dados da pandemia aumentavam as doações. Então, a gente fez até um gráfico que comparava isso e batia muito, assim. Mas a gente teve, no fim do ano passado, uma queda muito grande, acho que 44% de diminuição das doações. Então, em dezembro, a gente estava apoiando 250 mulheres por mês e agora, em janeiro, a gente teve que ir para 140. De 23 territórios ir para 10. Então, foi uma decisão muito dura, assim, né? As mulheres continuam precisando muito. Aumenta o número de pessoas precisando, mas foi preciso para a gente conseguir estender o projeto por mais tempo. Então, a gente está muito precisando que doador... Eu entendo que houve muita dificuldade, inclusive, de próprios doadores e doadoras. A gente entra em contato. Eu estou precisando ajudar a minha família, estou tendo dificuldades aqui no meu prédio. É muito importante que você tenha esse olhar, de fato, para a sua comunidade, para quem está ao seu redor, conseguir dar suporte ali mais próximo. A gente entende, mas a gente também olha para uma parcela muito rica de Fortaleza, né? Quando o Rafael traz esses dados da desigualdade, e a gente sempre olha para a população pobre, quem são esses riquíssimos, né? A gente tem uma cidade, a gente é a 5ª capital mais desigual do Brasil, né? A gente tem apartamentos aqui que tem 8 vagas na garagem por apartamento. A gente tem apartamento com carro projetado para o carro subir para a sala, assim, sabe? Que desejos são esses? Porque pessoas que facilmente num jantar, no almoço, gastam 500, 800 reais. Um salário mínimo. Um salário mínimo, sabe? Fácil. Então, é importante que a gente olhe também para essa outra ponta da desigualdade. Então, quando a gente coloca o nome do projeto Ser Ponte, a gente também quer tentar diminuir um pouco esse abismo, porque é um abismo, assim, não é uma palavra solta, é um abismo. A gente não pode pensar que com um projeto desse a gente vai acabar com as desigualdades, mas conseguir diminuir um pouco isso faz muita diferença para aquela mulher ali que está na ponta, que não tem o que comer hoje à noite, não tem o que
como sustentar a sua casa. Então, a gente, nesse processo da Serponte também, a gente conseguiu acessar, por exemplo, artistas que doaram obras, artistas que estão passando muita dificuldade também, né? Muito impactados, mas se solidarizaram. Empresas, a gente teve muita chegada de empresas parceiras que doaram parte dos lucros, que fizeram campanhas com seus funcionários, condomínios. Então, foi uma rede que se teceu aí, mas a gente sabe que isso não impacta na desigualdade. Estava conversando com o Rafael um pouco antes da gente entrar. Não há um impacto na desigualdade, mas há um impacto ali na diminuição da situação de fome e de miséria daquelas famílias. E é importante a gente continuar insistindo nesse ponto, assim, e atentando para essa outra ponta da desigualdade de Fortaleza, que tem muita gente que pode ajudar, sim. E deveria. Eu não sei se você vai saber me responder, mas houve essa oscilação, como a Valéria relatou para a gente, com relação à Igreja Católica também, de quem costuma ajudar, se diminuiu, porque as pessoas, quem frequenta a igreja, dá lá a sua contribuição e isso tudo é revertido para trabalhos sociais, geralmente. Com relação ao dízimo, se você está falando especificamente, eu não sei lhe comentar. Mas eu sei que dentro da igreja surgiu vários outros pequenos grupos também que ao seu nível de bairro, ao nível territorial, foram ali tentando dar respostas imediatas àquelas situações. Vários exemplos poderiam ser citados aqui, mas é fato. Agora, sim, o nível de ajuda sempre se dava nessa questão imediata, não é? E muito próximo ali da busca por alimento. Então, era mais distribuição de cesta. O que é diferente, por exemplo, da renda direta. Não é? A renda direta, a pessoa que recebe tem mais autonomia para decidir o que vai comprar. Às vezes, pagar uma luz é mais imediato, porque precisa trabalhar, não é? Do que efetivamente, por incrível que pareça, ou você paga a luz ou você compra o arroz. Não é? Quem vai decidir isso? Eu acho que é uma roleta russa ali. Né? Mas é importante que a mulher e a pessoa que esteja nessa situação tenha essa autonomia de decidir. É dela a capacidade de decisão. Quando a gente está falando de capacidade de decidir, a gente está falando basicamente de autonomia. E falar de autonomia é falar de educação. Não é? Portanto, esses projetos, como o Serponte, que aqui traz para a gente essa possibilidade, acho que o grande benefício que eles trazem é resgatar a autonomia perdida, o medo, a indiferença, a cultura da individualização. Não é? E isso começa lá nos conteúdos individualizados, nos conteúdos separados, entender a sociedade por uma lógica economicista somente, entender a sociedade de forma separada. Quando eu ensino esses alunos de formas separadas, eu não posso esperar que eles reajam de forma coletiva. Então, eu não posso dizer que eu só posso dizer que a educação só tem sentido se ela for pensada coletivamente, que gere autonomia, que gere a perspectiva da coletividade. Não é? Aqui está a potência da educação. Esse movimento é fundamental para dar liga a projetos como o Serponte e outros tantos que aparecem. Não é? Mas o importante é saber que sem educação e educação coletiva, pensada em todas as instâncias, que agregue, que faça as pessoas se moverem, eu não tenho condição de pensar uma sociedade que não seja individualizada, que não seja pautada pelo medo, né? Da vigilância, do controle, da força policialesca, que usa a força de todas as formas para mediar a pobreza, por exemplo. A pobreza precisa ser eliminada da nossa sociedade e é possível que ela seja eliminada porque é uma decisão política. Não é? Hoje, uma cidade escolhe ser pobre. É uma decisão política. Portanto, também é uma decisão política. Mas você fala com decisão política na hora do voto, por exemplo? De todas as dimensões. Decisão bom política, a gente alertar isso, que esse ano é ano de eleição. Decisão política em todas as decisões. Né? Por exemplo, quando eu decido aportar recurso no Serponte, eu estou tomando uma decisão política. Tá? Quando eu decido escolher um determinado candidato em função a outro, eu estou tomando uma decisão política. Então, os modelos sociais eles vão se desenhando a partir da minha decisão política. Inclusive, não tomar uma decisão política também é uma decisão política. Tem muita gente que diz, eu detesto política, mas você vive política o dia inteiro e todos os dias. Exatamente. Então, não tenho como falar... E a política no sentido de... É na política que se materializa essa coletividade. O fato do Serponte se organizar em torno de várias pessoas que recebe de outras para destinar a outras tantas.
isso gera uma comunidade que resolveu se enxergar, resolveu se abraçar, não é? Não sei por quanto tempo ou quais são os motivos que cada um resolveu fazer isso, mas o fato é que aqui está uma decisão política que foi elaborada a partir do seu senso de educação. Que permanece por muito tempo aí. Você tem contato com as pessoas que são beneficiadas ou já foram, deixaram de ser? Como é que é a receptividade dessas famílias, dessas mulheres? A gente gostaria de ter mais, né? Nós todos estamos envolvidos em vários outros processos. O principal contato com as famílias beneficiárias é feita por agentes territoriais, que são pessoas de cada uma dessas comunidades que a gente tem plena confiança, que é quem escolhe as famílias de acordo com os critérios que a gente conversou junto, construiu, escolhem as famílias e fazem um repasse todo mês. Mas a gente tem buscado promover alguns encontros agora com a diminuição do risco sanitário, né? A gente também teve muito esse cuidado, inclusive importante dizer também, fez parte do processo do Serponte, compra de PFF2, de álcool, assim, a maneira, já que era muito difícil chegar material né, de cuidados sanitários a essas famílias. A gente também tentou evitar esses encontros, essa junção de pessoas também por cuidado com as famílias, mas agora a gente está conseguindo promover mais alguns espaços, e então está tendo, por exemplo, no Moura Brasil, o agente territorial, que é o Michel, tem do gente coletivo... que não conhece esse bairro. Moura Brasil, ali perto do Marina Parque Hotel. Também chamado de Oitão Preto, em frente ao Marina. Porque eu já vi muito debate Moura Brasil, as pessoas não sabem onde é. É muito antiga, uma comunidade muito antiga. Nosso agente territorial lá, que é o Michel, que é da Coletivo Raiz da Periferia, está promovendo toda vez que ele vai fazer o repasse para a família, ele está promovendo um espaço de cuidado com as mulheres. Então, a gente tem também uma iniciativa de psicólogos e psicólogas voluntárias que estão promovendo ações de saúde mental para referências comunitárias. Elas estão indo para conversar com essas mulheres todo domingo, então tem sido um espaço massa. A Socorro do São Miguel também promove encontros com as famílias. A Borboleta, que era a nossa agente das Goiabeiras, promoveu o debate sobre violência doméstica. Então, acontecem também esses movimentos de maneira muito mais voluntária e do que planejada, sabe? Vamos fazer um encontro aqui com as mulheres para aproveitar o repasse do dinheiro, sabe? E tem funcionado muito bem. E aí a gente tem ido o máximo o que dá, assim, ainda é pouco. Por mim, eu viveria nos territórios, mas é isso, nós estamos com 10 territórios ainda, é muito território para dar conta, mas a gente tem recebido, nosso principal link é com os agentes territoriais que a gente tem em cada uma dessas comunidades. Valéria, assim, eu obviamente nem vou perguntar a sua idade, mas eu estou vendo que você é muito jovem. Essa tua iniciativa tem a ver com tua pesquisa? Como é que surgiu? Não necessidade. Estava até falando para o Rafael, entrei no doutorado em Sociologia e meu doutorado não tem nada a ver com a Serponte. Tem a ver mais com esses 20 anos que eu atuo em comunidade e no momento em que a pandemia chega... Mas atua de que forma em comunidade? Eu atuava em ONG, em uma organização não governamental, com processos de formação, eu coordenava uma escola de planejamento urbano, eu sou urbanista, né? Processo de formação de movimentos sociais, de organização, de incidência de políticas públicas, eu era desse campo. Depois fui para a universidade, enquanto universidade faço parte de um laboratório de pesquisa e extensão que tem esse compromisso em produção de conhecimento voltado para a exigibilidade de direitos, então eu passei a atuar enquanto universidade, e aí por esse percurso, né, enquanto, digamos assim, assessoria técnica a movimentos populares, eu tive essa consciência de quando chegou a pandemia aí vai ficar muito pior para os territórios, né? Preciso fazer alguma coisa. Então, vem mais daí, dessa experiência, assim. Aí criamos um outro espaço de atuação da gente que não impede, como o Rafael trouxe também, essa atuação política, né? Essa necessidade de pressão por política pública, de incidência, de leitura mais complexa dessas realidades. Nós não estamos querendo fazer caridade, não estamos, apesar dessas pessoas terem direito, né? Quem tem fome tem pressa, não é uma questão menor, né? Os movimentos sociais organizados, a gente sempre deixou um pouco de lado essa dimensão assistencialista da coisa, né? Pensando que era melhor dar o peixe ao invés de ensinar a pescar, mas a gente tem repensado muito isso. É importante atender essas necessidades básicas para a gente poder desenvolver processos de educação, né? No percurso, né? Tá tudo conectado, não dá para desconectar as duas coisas. Enfim, é isso. Então tem mais a ver com um percurso... É interessante quando ela fala, ensinar da
dar o peixe, não ensinar a pescar ao invés de dar o peixe. O problema é que quando a gente está com o rio poluído, a barca furada e a rede rasgada, fica difícil pescar. Aí vem o papel da sociedade civil organizada. Não é? O Papa Francisco tem uma fala muito interessante. A educação ela precisa servir de instrumento ao amor público, não é? Coletivo. Eu preciso startar processos, eu preciso criar movimentos, mas eu não posso parar somente nessa questão de dar. Eu preciso criar elementos de emancipação política. As pessoas precisam entender. Dom Helder tem uma frase muito potente para dizer isso, não é? Quando eu dei comida aos pobres, me chamaram de santo, mas quando eu perguntei por que eles eram pobres, me chamaram de comunistas. Não é? Interessante isso. Está na hora, e eu acho que projetos como o Ser Ponte vêm nesse sentido, de perguntar por que eles são pobres. É uma reflexão. O que é que causa pobreza? É uma ótima reflexão. Vou aproveitar para chamar o intervalo, cena pública, volta rapidinho. Eu vou aproveitar também para te lembrar que a gente mudou aí dia e horário. Nós estamos agora todas as quartas-feiras, às 10 da noite, tem horário alternativo no domingo também. Não gosta de TV no domingo? Vai lá no canal 5, às 4 da tarde, que tem reprise do Cena Pública. Eu volto daqui a pouco. Começou o terceiro e último bloco do Cena Pública. Eu aproveito para te convidar a acompanhar nossa transmissão nas redes sociais. Tem Facebook, Instagram, @TV Ceará, e o canal da TVC no YouTube. Hoje eu recebo aqui no estúdio a fundadora do projeto Ser Ponte, pesquisadora do Laboratório de Estudos da Habitação da UFC, Valéria Pinheiro, e o sociólogo e professor Rafael dos Santos Silva, que integra a campanha da Fraternidade 2022. Rafael, esse aluno que está voltando para a sala de aula agora, que passou esse período presencial em casa, ele veio diferente? A expectativa é que sim. A grande expectativa é que sim. Inclusive, eu espero que os meus voltem diferentes. Né? Não, você não teve ainda esse presencial definitivo? Não, ainda não tive um presencial definitivo. A expectativa é que você comece agora na UFC no próximo mês agora, não é? Então, nós temos a expectativa de que o aluno volte diferente. Não sei se melhor, é outra história. Essa pergunta, não sei se melhor. Não sei se melhor, porque, veja, o que nós passamos foi algo absolutamente novo. Imagine que nós tivemos uma fratura muito forte nas nossas pernas, não é? Eu utilizo sempre essa metáfora. Mas eu gosto de metáforas para eu tentar entender, porque eu também ainda estou tentando entender tudo. Nós fraturamos as nossas pernas de forma inédita. O fêmur, imagine que quebrou lá e passamos um longo período acamado. Quando você volta e vai dar o primeiro passo, é natural a insegurança. Você cai. Não é? Em geral, você cai. É preciso ter força para se levantar, alguém para dar suporte, outro, até que você se restabeleça. Nós precisamos entender que a nossa sociedade já estava fraturada. A desigualdade é uma fratura, é uma fissura nos nossos processos. Nós temos fragmentos de sociedades dentro de várias outras, e que elas não se enxergavam. E, de repente, a solidariedade, em função do medo da morte, nos fez enxergar o outro. Nos tornou mais humanos? Talvez nos aproximou de um pouco mais dessa condição. E eu acho que aqui tem uma reflexão importante para ser feita. A gente precisa dar um salto do medo da morte para a esperança da vida. Aqui está a capacidade, o grande ensinamento que talvez essa pandemia possa nos deixar. Não é? O problema é que, imediatamente à saída da pandemia, a gente está pensando em guerra, em termos globais. Não é? Mas a gente precisa ter a esperança da vida, sair do medo da morte. O que faz as pessoas solidárias são exatamente essas duas perspectivas, o medo e a esperança. Nós precisamos resgatar a esperança. Por isso que eu tenho esperança que os nossos alunos voltem melhores. E quando você pergunta, né, voltaremos melhores, assim, melhor para quem, né? O que é esse melhor? Pois é. Porque melhor, para mim, é um aluno questionador, um aluno preocupado, né? E para outra parcela da sociedade, melhor pode ser um aluno focado, individualizado, né? Então, o que é esse melhor, medicina, né? Não é isso. Mas é isso, assim. Então, não sei se essa pergunta pode ser respondida assim, né? O que é a gente voltar melhor, né? Eu espero que voltem mais afetados. E aí, essa capacidade de se afetar com o outro,
que a gente teve que foi jogado dentro dessa perspectiva pandêmica, eu acho que aí a gente pode voltar para a nossa realidade e dizer, poxa, eu posso me afetar mais com a sociedade. Porque parece, e aí eu acho injusto colocar vocês nesse rol, mas a gente normalizou um pouco a situação ruim das pessoas. É comum você parar no semáforo e ver 2, 3 famílias ali pedindo, às vezes a gente nem levanta aqui a visão para dizer um não. Ou tem medo. Eu não sei se é medo, Valéria, Ou tô dizendo, ou tem medo, tem gente que tem medo daquele pedinte. Pode não ser medo, mas certamente é uma cultura da indiferença. Mas a gente normalizou isso? Normalizou. A ideia da pobreza, ela está absolutamente normal. E a gente passa a culpabilizar o indivíduo pelo fato dele ser pobre. Né? Sim, por que não está trabalhando, por que não está trabalhando, né? Porque tem outras formas, ele é dessa forma porque quer. Teoricamente a gente tem 1000 ideias para tirar a população daquela situação, mas não faz nada. Em geral, isso acontece como resultado de um processo anterior de educação individualizada. Não é? Quando eu reflito isso, isso é uma reação daquele processo educacional que eu tive, que me ensinou a passar no vestibular e não entender a sociedade como um todo. Tem uma frase muito interessante de um filósofo húngaro, Stephen Minzaros, que eu gosto bastante, que ele diz o seguinte: qual é o papel da educação? Capacitar, formar para a vida ou capacitar para o mercado? Eu acho que são as duas coisas. Deveria. Né? São as duas coisas. O problema é que nós estamos muito preocupados em transformar a educação como um instrumento de capacitação para o mercado tão e somente. Aí a gente individualiza, a gente reduz os conteúdos, a gente acrisola, prende, a gente coloca numa redoma somente aquele conteúdo necessário para tal tarefa. Para passar no vestibular da minha época. Ou no Enem. Passar no Enem. Então, a gente está perdendo a capacidade de se afetar. Sim. E a educação tem sido um potencial instrumentalizador dessa indiferença. A indiferença do medo, porque a indiferença gera medo. Não é? E gera medo e exige do Estado uma ação. Qual que é a ação que o Estado de forma geral, não é só o Ceará, é o controle da pobreza mediado pela força. Todo o Estado tem agido dessa forma, controlar a pobreza pela mediação da força. A força de fato bruta. Sim. É como se fosse um perigo encontrar com os pobres. Na realidade, a pobreza é resultado de uma decisão social. E a gente meio que foi educado para agir dessa forma também. Sim, quem de nós não passou para o outro lado porque viu uma pessoa se aproximando que não estava trajando aquela veste? Não é? Quem de nós não já escondeu a bolsa debaixo do braço com medo? Isso acaba sendo instantâneo, que nós na academia chamamos de aparafobia, medo da pobreza, medo do pobre. É uma cultura internalizada. E essa cultura muitas vezes não é rebatida porque o nosso modelo de educação não está nesse horizonte. Na hora de ajudar, isso é levado em conta ou as pessoas esquecem e querem mais fazer sua parte? Na sua opinião, Valéria? Eu acho que também tem as duas coisas. Tem gente que usa as ações de solidariedade e doação meio que como eu fiz minha parte, não quero nem saber o que vocês estão fazendo, fiz minha parte. E tem gente que tem um comprometimento mesmo, assim, estou fazendo isso, queria fazer mais, gente que se oferece, como é que eu posso ajudar, como é que eu posso fazer outras coisas no projeto, né? Gente que se oferece para fazer capacitação com as mulheres, por exemplo, para geração de renda. Então, nós somos uma diversidade, né? Para o bem e para o mal, nós somos uma diversidade bastante grande. Então, tem esses vários elementos que fazem com que as pessoas se comprometam com ações de solidariedade. Nos interessa muito que as pessoas se comprometam para além do repasse do dinheiro, que as pessoas identifiquem no outro, na outra, uma pessoa como você mesmo, que a pessoa está naquela condição porque ela foi vulnerabilizada, ela foi precarizada, né? Tem esse sujeito, assim, alguém a fez ficar naquela situação. Não é falta de capacidade, é falta de oportunidade, né? A gente precisa olhar para os dois polos da situação, assim. Aquela mulher está ali porque ela não consegue
A gente encontrou uma lá na Praia do Futuro, foi lá visitar no Cacipesca, onde o nosso agente Carlão trabalha, e ela diz, eu ganhei esses 3 fardos de água para vender na praia, é a única fonte de renda fora do Serponte que ela teria possibilidade de conseguir, vários filhos, mas eu não desci para a praia carregando aqueles 3 fardos, porque eu não tenho quem fique com os meus filhos, então eu não tenho como, fora o recurso do Serponte, eu não vou ter como acessar dinheiro aqui para casa. Então, falta creche para aquela mulher, né? Falta saúde, ela não tem o gás, botei um fogão a lenha aqui em casa, mas está todo mundo tossindo, assim. Não dá para entrar aqui nessa dimensão, assim, mas é isso, ao fim e ao cabo, assim, falta políticas públicas para essas mulheres. E as ações de solidariedade, elas são super importantes, mas elas não bastam, né? Deixa eu dar um dado só, enfim, para aliviar aqui. A 9ª edição do Dia do Doar, que foi em novembro do ano passado, aconteceu em 85 países simultaneamente, mobilizou mais de 2,3 milhões em doações online e mais de 23 milhões de pessoas foram alcançadas pelas redes sociais. E o IBGE também está fechando ainda com relação ao ano passado, o número de pessoas que estão sendo solidárias durante a pandemia. De 2018 para 2019, houve uma queda tremenda, mais de 300 mil pessoas deixaram de ajudar. De 2019 para 2020, esse número aumentou bastante. Acredito que de 2020 para 2021 também tem aí aumentado bem. Isso é um bom sinal de que a gente se mobiliza mesmo. A gente viu isso agora lá em Petrópolis, né? Porque o pessoal botou literalmente a mão na massa, ao ponto do Exército e os bombeiros intervirem lá. Enfim, não sei como é que ficou essa questão. Mas na hora do sufoco, o brasileiro ajuda, né? De uma forma geral. Isso precisa se manter, né, Christian? Sim. A gente está com essa preocupação, porque essa situação de agravamento da crise, ela vai se estender por muito tempo, né? Então, é muito importante que as pessoas direcionem também o que seja. Eu só posso doar R$10, repasse R$10. Gente, não é pouco, não. R$10 faz diferença. O que seja, o que você tem aí, ajuda. Eu vou pedir para você aproveitar, Valéria, e convocar o pessoal para participar do Serponte. Sempre na entrevista está passando lá as redes sociais de vocês, mas como é que eu posso ajudar quem está assistindo o Cena Pública, por exemplo? Agradecer também esse espaço, né? A gente está nas redes sociais, né? No Instagram é @serpontefortaleza, a gente também está com uma página no Facebook. Esses são os nossos principais canais de contato. Quem tiver dúvida, a gente está criando um site assim que a gente conseguir ter tempo para finalizar. A gente recebe doações através da nossa conta pessoa jurídica, que tem lá as informações no Instagram, e também pela campanha no Benfeitoria. Por lá você pode doar por cartão de crédito o valor que você escolher e vai ser descontado todo mês. Ou por doação. A gente dá preferência por doações mensais, porque a gente consegue planejar um pouco assim com horizonte para essas famílias. A gente vai conseguir repassar esse recurso por 3 meses, por 6 meses, né? A gente, nessa perspectiva de que as pessoas se organizam, a gente tem famílias que utilizam parte desses R$180 para botarem uma vendinha de salgados e geram alguma renda. Então, mas se você só puder fazer uma doação pontual, é super bem-vinda. Se você só puder doar alimentos, roupas, tudo a gente recebe e faz chegar nos territórios. E se você puder doar trabalho, se você puder doar tempo, se você é um profissional de saúde, quer fazer uma conversa com essas mulheres, qualquer coisa que você puder ajudar, a gente é ponte, né? O nome não é à toa. Então, entre em contato com a gente que a gente acha um espaço aí para a gente atuar coletivamente, né? Enquanto sociedade. E dá uma olhada lá nas redes sociais, eu vi hoje, é muito bacana o trabalho de vocês. Rafael, convida também o pessoal a participar da campanha da Fraternidade, que começa oficialmente hoje, mas amanhã que é o lançamento. Isso, amanhã a partir das 9 horas, lá no Centro de Pastorais, né, nós estaremos lançando publicamente para a sociedade a campanha da Fraternidade, cujo tema é educação, né, ensinar com amor e com sabedoria. Eu acho que a educação é a grande cena da sociedade, não é? Ela que deve estar nos mediando dentro desse novo processo que a gente está tentando voltar a essa normalidade, que ninguém sabe para onde ir, e como o mesmo sentido de educação que se tem. Educar é direcionar para fora. Nós não podemos mais ficar onde estamos. Esse mundo está muito indiferente. A cultura da indiferença, do ódio, do medo, da raiva, está pautando a nossa agenda e nós precisamos sair disso, quebrar esse ciclo. E nós não podemos fazer de outra forma que não seja pela educação. Portanto, a educação é hoje o nosso tema central, a igreja, nesse sentido,
acerta de forma muito, muito positiva quando escolhe esse tema para o debate e convida toda a comunidade, cristã, não cristã, não é? Leigos e leigas, padres, sacerdotes, pastores, todas as pessoas de bem que queira disputar uma nova e construir uma nova sociedade. Essas pessoas são convidadas para se juntar a todos e a todas e fazer uma nova educação. Não, e o que eu mais ouvi nesse período foi o pessoal dizendo que não estava em casa sem fazer nada. Gente, tá aqui 2 exemplos, tem muita coisa para fazer, quem está com tempo livre aí em casa, enfim. Faz bem para a gente, né? Acho que esses atos de doação, de solidariedade, fraternidade, o retorno é muito mais para quem aplica também, para quem pratica isso, né? Isso, porque nós, por essência, somos solidários. Sim. O ser humano ele precisa estar envolvido. Não é? Durante um tempinho aí foi que a máquina do tempo nos colocou uma palavra chamada desenvolvimento. Não é? Desenvolver significa negar o envolvimento. Ora, isso não pode acontecer. Nós precisamos nos envolver cada vez mais. E quando nós estamos envolvidos, nós somos mais fortes, somos mais fraternos, somos mais solidários, nós nos enxergamos enquanto comunidade. Não será a modernidade ela é muito cruel nesse sentido, que nós precisamos estar sempre trabalhando, acordar às 5 da manhã, vir para o trabalho, não ter tempo de se envolver com a causa social. Às vezes é desculpa também. Às vezes é desculpa. Um bom exemplo, já que estamos falando de educação, é você acompanhar a educação do seu filho na escola. Não é? Já que você não tem tempo de se envolver comunitariamente, veja lá no colégio como é que está o seu filho, qual é o conteúdo que ele está acessando. Que isso lhe interessa. Que isso vai lhe interessar e você está se envolvendo de alguma forma dentro de um determinado contexto social. Né? Perfeito. Olha, infelizmente, a Ensina Pública está terminando. Quero agradecer mais uma vez a presença da fundadora do projeto Ser Ponte, Valéria Pinheiro, que também é pesquisadora do Laboratório de Estudos da Habitação da Universidade Federal do Ceará. Sucesso aí com o projeto, viu? Precisando da gente, TVC está à disposição. Agradeço bastante o espaço. Eu que agradeço. E também agradecer o sociólogo e professor Rafael dos Santos Silva, que integra a campanha da Fraternidade 2022. Muito obrigado, viu, pela presença. Nós que agradecemos. Volte sempre aqui. Não esquece, a gente está em novo horário e dia, todas as quartas-feiras, às 10 da noite, aos domingos, às 4 da tarde. Te agradeço demais a companhia e te espero na próxima semana. Até lá.